Eu destaco um momento da gente acompanhar a história sendo reescrita no futebol de Alagoas. O CRB apresentou diversos documentos, historiou todo o processo do que aconteceu, e mostrou os caminhos que o CRB trilhou para o processo de reconhecimento, né? Foram 2 anos e meio para isso poder ser literalmente definido pela CBF. Mas eu sei que, obviamente, que a conquista, as conquistas, o decacampeonato, ele tem um peso, porque torna o CRB o maior clube vencedor do estado, mas eu destacaria muito a questão do selo de clube formador. O CRB tem trabalhado muito para isso, tem buscado muito isso, e essa é uma vitória gigantesca, porque são poucos clubes no Nordeste, são alguns clubes no Brasil que têm essa condição, então acho que é muito importante. Agora, obviamente que o ambiente se respirava a questão dos 9 títulos. E aí você tem o reconhecimento do trabalho das pessoas que estabeleceram as pesquisas, o Saulo e o Cabeça. Isso. Né? Foram aplaudidos de pé quando foram citados pelo trabalho que foi feito. E acho que isso é muito bonito, é um reconhecimento de alguém que foi se debruçar na história para buscar essas informações. É óbvio que há contestações em relação a isso, e isso parte muito do clube, do CSA. Eu não diria nem do clube, eu diria do torcedor, porque eu duvido que o CSA vá fazer com qualquer contestação. Ele pode não aceitar o CSA como clube, sabe, Emerson? As pessoas têm o direito, absolutamente, de se posicionar em relação a isso. Mas o clube em si, dificilmente o CSA vai buscar um questionamento em relação a isso. Mas ninguém me pediu segredo, né? Inclusive nos títulos que o CRB encontrou a título do CSA. Porque tem um ano em que tem 2 campeões. E é? É. Agora... É 1924, é? Isso. O que cabe é o CSA buscar o caminho, tentar comprovações e requerer o seu título. Se tem 24, pode ter outros. Mas, efetivamente, ontem eu não tive dúvida nenhuma do processo que foi feito. Eu estou dizendo que eu estou atestando que tudo é válido do conhecimento que tenho e do que vi, sim. Mas são mais de 60 títulos que foram trabalhados nessa ideia, não só aqui em Alagoas, em outros estados. 600 títulos. É porque o recorte é de 1900 a 1950. São 50 anos de futebol brasileiro. Porque o conceito de futebol era outro, né? Não era exatamente como é agora. Isso é uma das coisas que eu me apego. Você já tinha alertado que, por exemplo, em Fortaleza, deu zoada e foi para a parte jurídica. Não é nem a parte de reconhecimento, é a parte jurídica. Mas, por exemplo,
em 1910 tem o Botafogo como campeão no Rio. Que é 7, né? Teve até um torcedor que botou que no hino fala 1910, mas o título teria sido 1907, é uma coisa assim. Mas tem o título de 1910. E é de que esse do Botafogo? Do Botafogo, no Rio de Janeiro. Primeiro carioca. Né? Então, assim, eu não tenho conhecimento, eu posso estar falando uma bobagem, mas eu não tenho conhecimento de questionamentos em relação a outros times. Por exemplo, o Flamengo foi campeão em 1914, vamos dizer assim. O Grêmio foi campeão em 1918. O Internacional em 23. Tem o Remo em 17. Eu não tenho conhecimento, e isso está muito também atrelado a esse movimento de rede social. Sim. Em que você dá vez e voz a todo mundo. Deixa eu perguntar, torcedor, veja só. Eu tive acesso à documentação, eu não fui ontem para a apresentação, então não posso falar sobre isso. Eram 80 páginas também, eu passei a vista assim, né? Enfim. O torcedor está perguntando se foi dito quais os times que foram vice-campeões. Não, pelo menos na documentação, alguns recortes você tem no jogo final, campeão, mas normalmente você vai destacar o campeão. É difícil você ter um documento que você traga um vice-campeão. Só um rápido adendo em relação a isso. Nesse caso, não. Um exemplo. Se for o jornal diz, o Tabajara foi campeão ontem, ganhou do Santa Cruz. Vamos dar uma paradinha para o repórter CBN e vamos seguir no YouTube. Entendeu? Se for um recorte de jornal, não sei também. Não, só para destacar exatamente em relação... Porque isso ficou muito evidenciado ontem, quando teve a atualização do Wikipedia, né? E que lá estava o CRB como campeão, só que não tem... Tava vice desconhecido, terceiro lugar desconhecido, quarto lugar desconhecido. Por isso que a galera Por isso tá perguntando em relação a isso. Qual a justificativa que eu, inclusive, conversei com o diretor jurídico da CBF, que estava presente, o André Martins. É Matos? É Matos. Matos. Que estava lá presente. E ele destacou qual foi a grande... Eu perguntei, mas qual foi a grande evidência? Perguntei em off, qual foi a grande evidência que vocês... Para dar essa confirmação. Ele falou que foi um documento do governo do estado, que é o documento das ligas, o CRB inclusive apresenta. E nesse documento só constava um campeão? Ele constava, não a questão de um campeão, é um documento que registra... os campeões. Constava as tabelas. Tem as tabelas, tem os jogos. Então, mas na tabela não teria o vice? A tabela era de campeonato de ponto corrido, pelo que o formato veio se perdendo. Tem vários formatos. O que tinha nas constatações era o registro do campeão e a tabela base do campeonato com os resultados. Para fazer essa questão dos resultados, eu não olhei particularmente assim para somar. Não, por exemplo, o Ipiranga ganhou esse jogo, o CSA ganhou esse, fulano ganhou esse, o Barroso ganhou outro, para fazer a somatória de qual era o critério. O que tem destrinchado lá é o resultado final da competição nesse documento do governo, que foi achado no arquivo público, que foi para, segundo o diretor da CBF, um documento que foi, quando foi encontrado, o Marroqueta destacou, foi encontrado ano passado, que foi o documento que foi estopim. Que não é documento do jornal. Não é documento de jornal, o documento oficial do governo de Alagoas. De 1983, inclusive o documento. 83? O documento é de 1983. Documento antigo que estava guardado no arquivo público. Então, foi esse que foi, para eles, além de todas as outras provas, recorte de jornal é muito importante, porque dá os registros, dá o factível, né? O CRB, você falou do documento de 80, eu recebi um documento o dossiê do CRB tem 150. O dossiê apresentado tem 150. 80 assim, eu tô chutando. Tinha 150 páginas. Então, é um documento muito detalhado que ele usou o termo lá. É incontestável. O André usou esse termo, o diretor jurídico da CBF.